Daniela Lima, no UOL, está fazendo a melhor investigação do caso Tony Garcia e Sérgio Moro. E como a decisão do Dias Toffoli de investigar a vara da Lava Jato é inédita, agora a gente vai refletir sobre isso e entender o que a Daniela Lima tem falado sobre o assunto. Vamos lá. Muito bem, minha gente. Pois é, a Lava Jato ainda dá muito pano para manga. Eu vou trazer o Pedro Zambardi para trazer todos os detalhes. Lembrando de você de seguir o Pedro e se inscrever no canal do Pedro, no @drops de jogos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vamos lá, Pedro. Para passar 10 mil e eu usar um chapeuzinho de Yoshi para alegria do Lúcio, porque o Lúcio está esperando isso há muito tempo. Chapeuzinho não. Fantasia, meu querido. Não. O cara quer me botar na fantasia de dinossaurinho, né? O problema é que o shape aqui é meio grande, cara. Vai ser difícil. Eu converso com alguma regularidade com o Tony Garcia e ele tem me alertado, Lúcio, que os áudios que estavam escondidos lá na 13ª Vara de Curitiba, na Vara da Lava Jato, tem um potencial aí de dar um empurrão para a esquerda nessa campanha eleitoral, tá? Lembrando que o Moro, além de ser um cabo eleitoral de extrema-direita, é candidato pelo estado do Paraná, né? Pelo governo do estado do Paraná. Pré-candidato. Isso se o partido dele não derrubar essa candidatura aí, porque tem... E meio que é o que tá acontecendo, né? Tá meio que uma briga ali interna, né? Não tá um negócio muito fechado. Aí a Dani Lima deu algumas informações, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão por dentro do que está acontecendo em Curitiba, e ela publicou junto com o Toledo, que é o autor lá do... Acho que é A Hora, né? Que ele apresenta com a Thaís Bilenque. Ela fala alguns bastidores dessa reportagem, que eu adorei o título, Lúcio. É a Grampolândia do Sérgio Moro. Não é Play Center, não é Hop Hari, é a Grampolândia. Vamos lá. Quando um juiz manda grampear uma autoridade sem ter poder para isso, já é grave. Afinal, o juiz é quem deveria... Não só grave, isso é crime. Ser o guardião da legalidade. Mas ainda pior do que extrapolar os seus poderes é não agir conforme a lei quando esses grampos revelam crimes. Em vez disso, o juiz usa as informações obtidas ilegalmente para obrigar as autoridades flagradas a fazerem o que ele quer. Há quem chame isso de heroísmo. Será mesmo? A repórter e colunista Daniela Lima revelou no UOL que quando era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o atual senador Sérgio Moro manteve durante anos, esquecida no fundo de uma caixa, gravações de conversas de delatores com autoridades que só poderiam ser investigadas e julgadas por tribunais superiores. Mais do que isso, os próprios delatores acusam o juiz de mandá-los fazer os grampos não para processar as autoridades, mas para chantageá-las. A história tem 2 décadas. O juiz abandonou a toga para entrar na política, mas o caso é mais atual do que nunca, porque expõe as diferenças entre justiça e vendetta, entre juiz e justiceiro. Convite, é um prazer poder falar dessa reportagem com você aqui. Demorou, mas chegou a hora. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu sou José Roberto Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Daniela Lima, vamos voltar 20 anos no tempo para começar essa história de quando ela efetivamente começou e as pessoas poderem se engajar nela sem precisar ficar fazendo flashback, né? Conta pra gente como é que essa história começa. Toledo, acho que, como sempre, você encontrou a melhor embocadura para quem está começando a ter contato com esse caso entender. O ano era 2006, 2005, 2006. 20 anos. Tinha havido o escândalo do Banestado, que você vai lembrar bem. Sérgio Moro desponta como uma autoridade reluzente da Justiça Federal do Paraná. Grande especialista em lavagem de dinheiro. Gostei da autoridade reluzente. Com aquela cara de pixel totalmente dobrado, mas vamos lá. Perfeito. Neste caso. Detalhe que o Banestado acabou
morto também por vício formal de processo, ou seja, falha na condução processual. Vamos falar no português claro, né? Porque a Dani está representando o UOL. Aqui a gente diz o que é a coisa. Não é vício formal, é crime do juiz. Por isso que o caso não foi para frente. Vamos falar claramente as coisas. O juiz está cometendo o crime. Por isso que o caso não é julgado nem passa pelo procedimento correto. Porque se o juiz não fosse criminoso, talvez tivesse sido julgado, talvez tivesse sido investigado. O Banestado é a zona inicial pré-Lava Jato. Vamos lá. Iságua, no fim das contas. Não deu em nada. Não. Mas, ali no Banestado aparece uma figura chamada Alberto Youssef. Sim. Um doleiro que é pego fazendo operações para esse banco e fecha o primeiro acordo de delação da história da Justiça Federal do Paraná. Ainda não existia a lei da delação premiada. É com Sérgio Moro que ele fala. E a partir dessa conversa, desdobra-se uma série de investigações que chegam a um deputado do estado do Paraná. O nome dele é Antônio Celso Garcia. O nome de guerra, como a gente Tony costuma Garcia. dizer, é Tony Garcia. Esse personagem é preso pelo então juiz Sérgio Moro, suspeito de desvios num consórcio que ele tinha e que, de certa forma, encontrou uma interface ali com o que Moro estava investigando na esteira do Banestado. Tony Garcia, preso, é ofertado a ele um acordo de delação premiada também. Mesmo sem que houvesse uma legislação específica. Mesmo sem que houvesse uma legislação específica. E à luz do que é a lei hoje, o acordo de delação dele, Toledo, é um escândalo. Por quê? Primeiro que o acordo de delação dele é assinado pelo próprio juiz, junto do MP. E o acordo de delação dele vem com a inclusão de uma série de missões. E eu não estou buscando a palavra. É assim que está descrito. Missões? Missões. Quem tá? eram os agentes que tinham que cumprir as missões? Ele, no caso. Ele tinha que entregar todas, eram mais de uma dezena, salvo engano, eram 17 missões. E entre essas missões está descrito que ele deveria usar de todos os meios para apurar suspeitas relacionadas ao então presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Heinz, é um personagem que a gente vai voltar a falar aqui, e relacionadas também a desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso sem falar em suspeitas sobre deputados federais e outras autoridades do Estado que legalmente jamais poderiam ser alvo de apuração da Justiça Federal. Deixa eu ver se eu entendi, Daniela. Então, o juiz Sérgio Moro, então, descobre uma pessoa que está envolvida num crime, que por acaso é um ex-deputado nessa época já? Ou Ele era deputado estadual. Tá. O Tony Garcia, e flagrado, ele fala, olha, ou você fecha um acordo de delação aqui comigo e vai cumprir 17 missões, sei lá quantas missões, ou você vai para a cadeia. É mais ou menos essa a conversa. Ele sai da cadeia depois de assinar um acordo e passa a prestar contas em tempo integral do que está acontecendo. Virou Lúcio, em que país um juiz e o Ministério Público fazem esse tipo de coisa? Porque isso não é mais delação premiada. O cara tem 17 missões, ele é um espião do Moro. Isso aqui pra mim é coisa de máfia. Ou você age, ou você tá preso. É o Judge Dredd, cara. Da justiça brasileira. Ele julga, ele prende, ele condena, ele faz tudo. É o juiz do futebol que dá chute contra um time, faz gol, comemora. Ser delator. Virou uma profissão, ele era mais do que um delator, ele era um informante. Sim, porque ele ia atrás da informação que o Sérgio Moro queria que ele levantasse. Como funcionava isso, Toledo? Foi colocado um agente da Polícia Federal dentro do escritório do Tony Garcia, em Curitiba. Um juiz botou um agente da PF para monitorar um informante, que não é um informante, é um espião. Ele botava câmeras. Não, é coisa de cartel, é coisa de máfia isso aqui, gente. Isso aqui é coisa de Don Corleone, não é coisa de juiz.
esse agente era apresentado como um secretário. A esse agente cabia supervisionar o trabalho do Tony de fato, buscar ativamente as provas para as suspeitas que a Justiça de Curitiba tinha a respeito desses personagens, e instalar as escutas ambientais. Então, o escritório do Tony vira uma Grampolândia. Era tudo grampeado. Era tudo grampeado. E este agente da Polícia Federal repassava relatórios de inteligência semanalmente ou de 10 em 10 dias para o então juiz do caso, Sérgio Moro. Vamos esquecer por um momento que você não tinha base legal para fazer esse tipo de negócio, porque a lei é posterior. Quem que o Tony Garcia, você mencionou o presidente do Tribunal de Contas e desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, que pega ali o Paraná. Essas pessoas poderiam ser investigadas por um juiz de primeira instância? Não. E isso não era nem passível de discussão na época, né? A nossa lei é muito clara em estabelecer a quem cabe o que no Poder Judiciário. Nós já vimos grandes investigações, não preciso nem falar, né? Toledo acompanhou de perto, Castelo de Areia. Sim. Como é que morre? Morre assim. Bom, tinha uma citação aqui ao fulaninho de tal que não poderia ter sido investigado na Justiça Federal. O STJ foi lá e jogou tudo Castelo de Areia foi um grande escândalo envolvendo as maiores empreiteiras do país que deu em nada. Né? É uma prévia da Lava Jato, né? Exato, Então, assim, não havia discussão. Presidente de Tribunal de Contas, integrante de Tribunal de Contas, não é investigado na primeira instância. Cabe a quem? Ao Superior Tribunal de Justiça. Deputados federais, cabe a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. E no caso dos desembargadores do TRF4, menos ainda. Porque, veja, se não te convence a alegação de que a lei separa muito bem qual é o quadradinho de cada um, neste caso, é intuitivo que não pode ser. Porque as decisões da primeira instância são revisadas por esses desembargadores. Quer dizer, você ficaria com aquele que vai julgar as suas decisões na sua mão. Que foi o que aconteceu, é o que suspeita a Polícia Federal e o Supremo, que hoje, 20 anos depois, conseguiu acessar essa caixa preta da Grampolândia do Tony Garcia. E daí, o que aconteceu na época? Ele fez esse monte de gravação, o Tony Garcia aparentemente cumpriu as missões, né? E o que ele fez com esse material? Ele denunciou os crimes que ele viu ali? Não. A grande história, né, aí é que muito do que foi levantado, do que foi obtido, jamais foi sequer juntado a processos. Mas isso não fere a obrigação do juiz? Sim, isso é o que está sendo investigado agora. Essa é a tese da Polícia Federal, instada por figuras como Tony Garcia, sim, mas Alberto Youssef também, mas um outro personagem muito... Olha, eu vou te falar que assim, a política é muito louca no Brasil, mas em Curitiba, amigo... Com a palavra, Lúcio! A política no Brasil é curiosa, mas em Curitiba... Se é. Curitiba é uma ilha, né? Curitiba é uma ilha politicamente falando. Uma ilha politicamente falando. Eu não sei se existe a política de forma tradicional em Curitiba. Existe um grupo que é meio que a mesma coisa sempre, com poucas resistências, sabe? Se você olhar para a Câmara de Vereadores de Curitiba, é a coisa mais absurda, assim. São 2, 3 vereadoras ou vereadores de um campo progressista e o resto tudo de direita e tudo se ajudando e ajudando o prefeito. E grandes famílias, né? Sempre. E grandes famílias, sempre o mesmo sobrenome perpetuando. Lúcio, o Tony Garcia não foi atrás de crimes. O Tony Garcia gravou. Na verdade, foi uma outra denunciante, mas eu estou falando do esquema Moro. Eles gravaram desembargadores num bacanal, que é a tal da festa da cueca, para fazer extorsão, gente. Essa investigação que a Dani está conduzindo e que o Tony Garcia denuncia uma coisa que eu ouvi de um advogado certa vez, quando começaram as críticas à Lava Jato, foi pré-Vaza Jato, que existia a conexão araucária. As decisões do Moro eram acatadas em todas as instâncias. É isso que essa investigação está mostrando. Que é coisa de máfia, não é coisa de juiz. E é importante esse tipo de esclarecimento, Pedro, porque
um dos principais argumentos da extrema-direita, quando se fala da condenação do Lula, é que não foi só o Sérgio Moro que condenou, outros tribunais também condenaram. Mas e esses tribunais? Tinham isenção suficiente para fazer esse julgamento? Porque você olha a documentação de todo o processo do Lula, está disponível, você consegue encontrar na internet provavelmente. Não há uma condenação de fato segura em que um juiz fala assim, não, tá provado o que foi acusado. E aí, Pedro, a gente sempre fala, né? Se não fosse a eleição de 22 que o Bolsonaro tivesse perdido, a gente nunca ia saber de todos os crimes que o Bolsonaro está envolvido, ou esteve envolvido, ou pode estar envolvido. Da mesma forma, se não fosse a Vaza Jato, talvez até hoje a gente não saberia desse tipo de informação. Eu acho que se não tivesse Vaza Jato, o Bolsonaro teria fechado o regime, Lúcio. E eu não tô brincando, não. Porque o Lula ia continuar preso e a gente teria ficado mais alguns anos. Deixa eu só mostrar um trechinho final dessa fala da Daniela, que tá muito boa essa apuração, e a gente fecha o corte. Vamos lá, rapidinho. Ainda no que diz respeito ao Tony, que é o principal achado dessa reportagem, porque de não grampeei para se aconteceu não teve crime e se tivesse tido já teria prescrito, a gente tem agora a íntegra dessa conversa, são apenas 20 páginas de transcrição do grampo no escritório do Tony Garcia com o então presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eles tratam de suspeitas sobre diversos personagens, e aí é o deputado federal, é o governador, é todo mundo que estava ali, que estava sendo mencionado e que não poderia, né? E no fim, eles falam muito, e o Heinz fala muito, do próprio Moro. Ele é textual, ele fala, ele não é só juiz, ele é policial, ele é o promotor, ele é o juiz, e ele está usando os instrumentos que tem para perseguição política. Ele é textual. O que a gente vai ver se repetir depois, na Lava Jato, as mesmas alegações. Perseguição política, Lúcio. E vocês não estão vendo isso no DCM, nem no Intercept, nem no Brasil 247. Tem uma repórter do UOL falando que o Moro faz isso. Até tem um comentário aqui, né? Aí a gente pensa em se perguntar como que o Lula conseguiu sair disso, mas a verdade é que não saiu. Foi incompetência do Sérgio Moro. Sim. Foi incompetência do Sérgio Moro. Porque se ele tivesse feito tudo da forma como ele imaginava que ia sair, talvez o Lula estivesse preso até hoje da forma como foi construída essa acusação / condenação. Né? Exatamente. Bom, minha gente, eu quero saber a sua opinião de tudo isso. Inclusive, eu vou, além dessa entrevista da Dani aí, Pedro, eu quero sugerir para a galera ver uma entrevista, acho que faz um ano mais ou menos, que o Demore deu para o Futebol Teco, o canal muito boa, Teco, em que ele fala dos bastidores da Vaza Jato. É muito legal saber como foi, como o Intercept se protegeu, inclusive, das acusações de não ser verdadeiras, como compartilhou isso com a imprensa hegemônica, para se garantir também. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Inclusive, veja o que ele fala sobre o pânico da Jovem Pan. Que é muito Exatamente. Ô, Pedro, obrigado pela sua participação, viu? Antes de ir embora... Pelúcio. Tirei o Pedro sem querer. Foi mal, Pedro. Antes de ir embora, eu quero que você saiba que agora eu vou fazer uma coisa que nunca vocês me viram fazer na internet mundial. Eu vou moer café ao vivo enquanto eu faço uma publi. Será que vai dar certo isso? Gente, é porque eu vou falar da Vero. A Vero, que é o café que é nosso parceiro aqui do Meteoro, inclusive, já tá acabando já meu Vero. Eu gosto muito do grão, e você pode escolher se você quer o grão ou se você já quer o café moído, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o grão, que bonitinho. Dá para mostrar direito aqui na câmera? Eu vou colocar aqui para moer, porque eu gosto dessa experiência. Porque o café não é só tomar café, né? O café é uma experiência. E com a Vero você pode receber café mensalmente na sua casa. Você nem precisa sair de casa, não precisa ir no mercado. Você assina o plano da Vero, pode ser o plano mensal, pode ser o plano anual, não importa. E aqui no Meteoro você tem
Aqui no Meteoro você tem um cupom especial, que é o cupom Meteoro, tudo junto. Você clica no botão aqui embaixo, no link aqui embaixo, que está aqui na descrição, e você vai ser direcionado para o site da Vero já com o cupom do Meteoro, tá? E com o cupom do Meteoro você tem algumas vantagens muito boas, tá? Você tem 30% off no plano mensal, você tem 4 brindes no plano anual. O plano anual vale muito a pena, tá? E aí não importa o preço do café, você sempre vai receber na sua casa independente. E ainda 10% off nos itens da lojinha da Vero. Ó, meu cafezinho já está saindo aqui, ó, aos poucos, né? Tem que fazer bastante, né? Eu fiz um pouquinho aqui só para mostrar. E o mais legal é que você apoia produtores, pequenos produtores de café. Tem todas as informações de onde vem o seu café aqui no pacotinho da Vero, na embalagem da Vero. Então você sabe exatamente de onde está vindo o seu café, o que você está tomando, quais são aqui a variedade dele. Ó, por exemplo, esse daqui ó, veio da região de sul de Minas Gerais, da propriedade Sítio Jaguari, e a variedade é Catucaí Amarelo. E aí ele tem todo o sensorial aqui, ó, café frutado, com aroma, doce de frutas negras e muito mais. Muito bom, gente. Isso daqui é café de qualidade, tá? Não é esses... Você vai no mercado hoje, tem um composto sabor café. Isso daqui não é sabor café, isso daqui é café de verdade. Isso daqui é café de verdade. Então, link está aqui embaixo para você aproveitar. Quer testar? Pega um mês. Testa um mês. Se você gostar, você pega um plano anual. Fechou? Grande abraço. Até a próxima.